Chega! Pode testemunhar! Agora o testemunho vai ser forte. Karina, fala um pouquinho de você. Meu nome é Karina, sou mãe da Ada, de 3 anos. Eu tenho 29 anos, sou formada em gastronomia, natural de João Pessoa. Conheci o marido num carnaval e hoje estou vivendo em Recife e estou vivendo Cristo em Recife. Olha aí, com o marido, o meu Com o marido. marido, Aleluia. Vai ressaltar, vai ressaltar. Ei, falar em gastronomia, a gente sempre começa perguntando qual que é a comida favorita do entrevistado. Essa vai ser difícil, né? Cara, por incrível que pareça, conhecendo um monte de gastronomia do mundo, mas acho que meu pirão. Pirão? Pirão. Meu Deus, Que é comida afetiva, é algo que minha avó fazia e eu fui criada por mulheres que sabem cozinhar, então tive comidas afetivas e Sim. Pirão é com certeza. Então a gente vai ter que marcar, porque Rai ama pirão, minha esposa ama pirão, então Não, vamos marcar. eu prometi a Gil que Zoe ia comer pirão lá em casa. Então tá fechado, então vamos marcar o dia. Qual que é a viagem favorita de Karina? A viagem A viagem que já aconteceu, que já aconteceu. que marcou assim. Eu acho que São Luís, eu e Delando, depois de Ada, indo para os Lençóis Maranhenses a primeira vez. Depois de Ada? Depois de Ada. Massa. E qual que é a viagem dos sonhos de Karina? Viagem dos Sonhos é um tour muito bom na Europa para lidar com a gastronomia de lá. Quantos dias mais ou menos? Só para Juninho que vai estar o seu esposo escutando esse podcast. Quantos dias mais ou menos na Europa? Acho que pelo menos uns 25 dias. Olha assim. aí. Se esse podcast não chegar em lugar nenhum, já edificou a fé de um, do esposo dela. Aleluia. Glória a Deus. Mas que bom. Karina, eu sempre falo que a gente está aqui para testemunhar. Sim. Porque eu acredito que o testemunho, ele edifica a fé. Ele de fato transforma corações. Né? Eu estou aqui hoje porque alguém decidiu testemunhar do que Deus fez na vida dele. Você está aqui hoje porque alguém decidiu testemunhar do que Deus fez na vida dele. E eu queria que você contasse um pouco do que Deus fez, está fazendo e vai continuar fazendo na sua vida. Quem era a Karina? Como que Karina chegou? Como que o Senhor te encontrou? Eu vinha de um processo, eu fui criada na verdade, eu nasci na Assembleia, meus pais, minha mãe era assembleiana. Eu sempre preciso fazer essa piada. Não foi em um hospital, então? Não, foi não. Essa piada é a melhor que tem, eu tenho que fazer ela. Mas eu conheci um Deus que desde muito nova, eu acho que com 8, 10 anos, eu já tinha um entendimento que eu não seria capaz de amá-lo. Aquele Deus que eu era apresentada. Então, com 10 anos, eu já tinha ranço de igreja. Ranço de crente. De crente. Eu tinha, assim... eu cheguei a um ponto de quando alguém falava assim, Jesus te ama, eu dizia, ai, que saco. Tipo, tem um tanto de gente no mundo, manda ele amar outro. Era muito esse processo. E cresci nesse sentimento onde não tem como existir um Deus quando existe tanta coisa ruim no mundo. Sempre trouxe essa pauta. Minha irmã é muito, muito, muito cristã. E ela sempre tentou me evangelizar. Eu acho que hoje... E eu sempre usei uma história específica da Bíblia para dizer o porquê que eu não poderia amar esse Deus. Que foi Jó. Sempre... E por incrível que pareça, acho que hoje um dos versículos assim, que me marca é justamente em Jó. Né? 42:5 que diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar. Hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. E foi exatamente isso. Porque eu ouvia um Deus... Mas eu não realmente conhecia. Então eu vivia num processo onde eu não acreditava em nada. Não acreditava. Era mais fácil pra mim acreditar em um duende que ia lá em casa tirar as coisas do lugar do que em Deus. Entendi. Isso produziu algo em você, assim? Tipo, isso produziu consequências de vazio disso? Isso. Então, existia um vazio, um buraco, um sentimento onde eu precisava me esforçar muito para ser amada pelos meus pais, pelo meu marido, pela família, por amigos, onde existia uma necessidade de eu me provar de alguma forma, porque constantemente tinha um sentimento onde eu não era aceita, era um buraco, e isso veio num processo
eu vim nesse processo onde eu falei, eu sou infeliz, então eu preciso beber e ficar doidona numa festa e ficar com 10 pessoas para poder estar suficiente e esse vazio de solidão passar. Então começou com isso, no outro dia eu me sentia péssima e aí eu já ia de novo para uma outra festa e quando começou só com bebidas passou a não ser suficiente, veio um ambiente de drogas, veio um ambiente onde um processo do sexo de ser usado para suprir um vazio onde não é. Sim. E ao mesmo tempo fazia eu me olhar no espelho e dizer, cara, como eu sou horrível. E eu não aguentava olhar o espelho e dizer, então eu tenho que ir lá de novo e beber de novo e fazer todo esse processo de novo. E nisso eu fazia, e aí só que aí chega um ponto que eu falo, isso aí não tá suprindo. E eu fiz, então talvez o que falta é eu casar. E aí eu casei e o vazio não era não estava sendo suprido ainda. Eu fiz, então é a vida profissional que não tá bem. Então eu acho que vamos abrir um café, Delando, que é o meu esposo. E aí o café não me fazia feliz, eu chorava durante 6 meses. Todo início do dia no café eu chorava, porque aquilo ali era horrível, não estava funcionando, não era bom. E veio a pandemia, a gente fechou. E por muito tempo eu disse que o café fechou por causa da pandemia, mas não, o café já não estava dando certo. Sim. E aí eu fiz, o que tá faltando pra gente é um filho. Eu acho que o que tá faltando pra suprir esse vazio em mim é um filho. E a gente foi ter Viada. E acho que pra mim foi muito chocante quando uma vez eu levantei assim e fiz... Tanto faz minha casa... Tanto faz meu marido, tanto faz minha filha, se sumir, tanto faz. E eu fiz, então eu acho que o problema é cabeça, acho que eu não tô bem, vamos procurar um psiquiatra. E eu comecei a me medicar, o psiquiatra começou a medicar, eu comecei a tomar medicação, tomava 2 remédios, era para ansiedade, para depressão. E eu ainda olhava assim e fazia, eu quero sumir, ainda não é suficiente, eu não tô bem, eu não quero ter que abraçar, eu não quero ter que lidar com Delando, eu não quero, isso aqui ainda não é bom o suficiente pra mim, mas ao mesmo tempo eu olhava pro lado e fazia, não tem nada que pareça ser bom pra eu correr, não tem o que fazer. Não existe uma saída, uma válvula de escape. Não existe uma saída, não existe uma válvula de escape. E de uma forma, é engraçado, porque no ano que eu comecei a vir pra igreja, eu sempre me vangloriei com relação aos meus amigos, porque minha mãe era muito de boa. Minha mãe era aquela mãe que você podia falar de sexo, de droga, de nota baixa, de colar na escola, de tudo. E eu sempre falei, minha mãe é muito parceira, ela é essa pessoa. E eu descobri naquele ano que eu tinha sido uma tentativa de aborto. Né? Meus pais, quando descobriram que estavam grávidos de mim, minha mãe usou o remédio para me abortar. Sangrou durante 7 dias, saíram coágulos imensos, ela tinha certeza que tinha perdido. E quando descobriu que não era, meu pai pediu para fazer de novo e ela foi num grupo de oração e uma pessoa que ela não conhecia chegou e disse para ela, Deus está dizendo que não é para você tocar no que é dele, que foi ele que botou aí, e ai de ti se tu tocar no que é dele, que ela tem um propósito, ela tem uma missão, ela vai ser missionária, papapá. Minha mãe sempre contou essa parte dessa profecia, mas nunca tinha dito que eu tinha sido um processo de aborto. E aí, naquele ano, saber disso, assim, pra mim foi um choque, porque aquele sentimento de rejeição, de precisar ser aceita, veio de uma forma assim, eu fiz, faz sentido, meus pais nem me queriam. Tu já não estava tão bem já não estava no meu visual, faz todo sentido. Então, vem desde sempre, sabe? Não era pra estar existindo isso aqui. E eu lembro muito claro, no pós-carnaval, minha mãe lá em casa, Moretti, Mari, pessoal aqui da igreja, tava lá, que não era da igreja ainda. E eu, pra machucar minha mãe, eu fiz questão de contar na frente de todo mundo ali que ela tinha feito aquilo de ter tentado me abortar. E eu lembro muito que ela começou a chorar e disse que eu tinha promessa. Aí eu olhei pro Moretti, que Moretti também tem promessa. Eu fiz, Moretti, vamos abrir uma igreja, vamos roubar dinheiro dos bestas, porque é esse meu nível em relação à igreja. Zoando mesmo. E era motivo de tirar onda. Só que de uma forma natural, o Moretti um dia olhou pra mim e fez, tô indo pra igreja amanhã, bora.
E Delando, meu esposo, vem de um processo de igreja, eu sabia que ele sentia uma falta. Eu fiz, não, bora. E eu comecei a ir. E eu lembro muito claro, assim, que primeiro eu ia ali sem querer cumprimentar ninguém, eu queria chegar mais tarde pra nem ter que dar o shalom no início. Eu pensei, como é que eu falo com essas pessoas? E começou com o processo do louvor, eu olhando aquela galera, eu fazia, gente, eles estão cantando 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, pulando, se jogando e não sei o que. Eu fazia, mano, pra eu fazer isso nas festas do mundo, eu tenho que estar bêbada e drogada. E essa galera faz assim, por quê? E eu comecei a criar curiosidade pra dizer, quem é que esse pessoal canta? Porque o Deus que eu conheço é narcisista demais, é orgulhoso demais, pra alguém aceitar, uma pessoa instruída, inteligente, aceitar vir pra cá pra estar vivendo isso. E começou a criar um ambiente de curiosidade. Mas mesmo assim, na palavra, eu ainda não consumia. Mas aí uma palavra específica, onde Adriel estava dando, e ele deu um testemunho. E naquele dia, acho que foi a primeira vez que eu senti o joelho tremer e querer ajoelhar. E eu ainda fiz assim, ia daquela briga. E pela primeira vez eu falei assim, então tá, se tu és Deus, te mostra pra mim. E dali veio de uma forma assim, veja, ele não me trouxe na dor, ele não me trouxe massacrando, ele me trouxe no amor. Glória a Deus. Porque aquele buraco que tinha dentro de mim, aquele vazio, de uma forma muito natural, foi preenchida. Amém. Quando eu aceitei Cristo, eu olhei para dentro da minha casa de uma forma diferente. Eu olhei para minha filha de uma forma diferente. Aleluia. Eu olhei para o meu filho, para o meu marido de uma forma diferente. Filho já está profetizando. Já tô... E eu entendi que não tinha como eu amar se eu não amava o Criador. Não tinha como. Então ele veio e viver hoje o que eu tô vivendo, porque eu entendi que hoje já faz mais de 6 meses que eu não tomo medicação, que eu não tenho uma crise de ansiedade, porque eu entendi que não era a cabeça, não era a falta de uma viagem para a Europa para passar 25 dias, não era o café, não era nada. O que me faltava era Cristo, o que me faltava era reconhecer que eu tinha um pai, e ele veio assim. Eu lembro que uma das experiências que eu tive com ele foi ele me mostrando que nunca existiu rejeição, porque ele me amava quando ele me colocou no ventre da minha mãe. Então, ele já estava me cuidando, me protegendo ali. Isso é uma coisa que eu acompanhei esse processo de perto um pouco, né? E como que foi você ver as camadas de proteção sendo quebrada, né? Porque, quer ou não, você chegou com muitas camadas de essa galera aí nada a ver, essa galera crente, isso, aquilo, outro. Como foi vendo Deus quebrar? Esse dia mesmo eu vi, de repente tava rodando aqui no manto, dando glória a Deus e botando a mão na cabeça do povo. Eu falei, meu Deus do céu. Como foi? Como é ver esses processos de alguém que chega sem acreditar e começa a testemunhar para que outros acreditem? Como que foi esse processo assim para você, Karina, hoje? Então, eu acho que primeiro, esse processo me faz entender, eu acho que é uma prova muito real, que quando você aceita, você tem o Espírito Santo habitando em você, porque não tem como você viver isso e você ter o Espírito de Deus, você não reconhecer Deus, entendeu? Então, primeiro, eu acho que o que a gente vive na Dynamos, de primeiro, já é uma coisa fora do normal. Eu digo assim, uma das coisas que me doía muito, que existia uma necessidade, que eu nunca nem pensei nisso quando eu vim para a igreja, a falta de família, de amigos meus, e Deus veio e se mostrou em amor, sabe? Em amor através de uma conversa, de um bom dia, de um como tu estás, de um abraço, mesmo quando eu não queria. Sabe? E hoje eu olho assim, quando eu paro pra pensar, eu faço, cara, o meu ranço muito vinha também do sentimento onde eu não era digna, sabe? Eu olhava para as pessoas aqui e dizia assim, existe muita perfeição onde eu não sou perfeita, onde claramente eu sou uma pessoa cheia de erros e defeitos. E quando veio, e para mim é muito importante esse ponto que quando eu aceitei Cristo,
eu ainda não tinha essa amizade toda. Pra mim é muito claro isso, que foi um ambiente de Deus tratou comigo, foi eu e ele. Inclusive, no dia que eu aceitei, acho que meu marido tomou um susto, porque eu não tinha nem dito a ele ainda nada. Era um processo muito ambiente, era eu e Deus ainda, porque como eu tinha muito preconceito, eu tinha inclusive vergonha de admitir que eu já orava para Deus, né? Que eu já tentava conversar com ele. Aquela capa do ego, da reputação, de não, eu crente não, jamais. Então pra mim, tipo, foi um processo dessa luta, mas ele veio tratando no íntimo, sabe? E o que para uma pessoa era só um abraço, um bom dia, independente da minha roupa, independente da minha linguagem corporal, vinha um abraçar e dizer assim, não só Deus te ama, mas eu te amo e eu tô disponível para se tu precisar, se precisar de ajuda aqui, ó, tô aqui disponível. Você começa a ser constrangida com o amor de Deus e vai vindo o processo dessas barreiras caindo. E no geral, assim, o que eu tô vivendo hoje, eu digo assim, foi muito fácil não querer beber, foi muito fácil tirar um palavrão, foi muito fácil mudar roupas, mas quando vem coisas assim em mim que eu achava que era eu, e hoje Cristo tá vindo ali com amor e cuidado, mas tá tipo separando, onde ele diz assim, você não é isso, você não foi criada para isso. Amém. E tem tirado coisas de mim. E são experiências, assim, esses dias ele tava me lembrando, eu acordei numa quarta lavando louça e ele me colocou a lembrança de um dia que eu usei êxtase e fiquei muito doida. E nesse dia eu tava assim, eu brincando num parquinho de criança, eu gritava assim, dizia, mano, eu sou Deus, eu sou capaz de fazer tudo. E no outro dia, e algumas horas depois, o vazio. E hoje as experiências que ele vem e lida comigo, em vez de ter vazio, vem preenchimento, vem felicidade. Plenitude, né? E uma das coisas que ele me disse muito é, quando tu usava drogas para uma viagem, hoje eu sou morada. Amém. Morada em você, hoje não eu tem mais, não é uma experiência de visitação, de uma coisa alucinógena, é uma realidade constante de uma pessoa, né? Constante. E eu vou dizer para você, tipo, viver isso é muito mais doido do que qualquer coisa que eu usei, do que qualquer festa que eu fui. Porque as experiências como esse processo de você sentir ali a presença de Deus, de você sentir o Espírito Santo ali, de você sentir o cuidado dele na tua vida, de eu procurar em mim e me enxergar como aquela pessoa que era tão suja, tão horrível a ponto de às vezes amigos apontar e ter vindo um Cristo que ter dito assim, ó, eu troco tuas roupas e te abraço. Glória a Deus. Não tem como. E uma coisa que para a gente encerrar, e quem é da nossa igreja deve estar falando lá nos comentários, porque tem que ter parte 2 desse, né? Mas uma das coisas que eu acho interessante é que, como eu falei, alguém que não acreditava hoje pregar esse evangelho, testemunhar, e alguém também que não acreditava na própria igreja, né? Tipo assim, falava, cara, essa galera é tudo doida, essa galera assim, hoje, por exemplo, hoje a gente tem um GC na sua casa, né? Junto com o Juninho Delano, que é o mesmo esposo dela, Delano Júnior, para ficar claro, né? Que ela fala Delano, eu falo Juninho, mas com o Juninho e com a Ada recebendo um GC na casa, um grupo de conexão na casa. Como que é esse ambiente também de sair de alguém que não só não acreditava, como alguém que tirava onda, alguém que falava mal e alguém que agora se abre para viver o evangelho na prática com os irmãos? Como que é isso para tu também? Então, eu acho que você tem a revelação de Cristo, acho que vem uma sede que não dá para explicar, sabe? Acho que tem amigos hoje ainda que estão no mundo que falam assim, não, mas vocês, todo domingo, será que não dá para faltar? Eu fiz, não dá, porque é um sentimento de falta. E eu lembro muito não é que não dá, é que eu não quero. Não quero, não existe cobrança da igreja em si, mas tipo, você pede por isso, você pede para estar nesse ambiente.
E é um ambiente que você começa a querer trazer pra fora daqui de dentro, né? Você quer estar em casa lavando a louça, tu bota uma palavra, tu bota um louvor. E eu lembro que há um tempo atrás eu tava orando assim, eu fiz, Senhor, aqui dentro da minha casa foi um ambiente de falar do quanto é muito bom usar tal maconha, de como é muito bom usar esse êxtase. E aqui eu declaro que a minha casa vai ser um ambiente pra falar da tua glória, Amém. do que tu tens feito na minha vida. Glória a Deus. E é engraçado porque, tipo, pouco tempo depois, rolou isso da necessidade do GCC lá em casa. E hoje a nossa casa tem sido, tipo, aberta pra isso. Hoje o pessoal já entra... Daqui a pouco não cabe mais também, né? Não, e a galera já entra lá, já tem senha, já tem tudo. Quando eu vejo, já tá lá dentro. Mas hoje eu entendo, assim, que não tem como você entregar a tua vida no domingo. Tu tem que entregar e você existe essa sede de entregar no trabalho, nos amigos, isso. E é engraçado que eu era a pessoa que eu não queria que Delano desse R$2 de oferta, tipo, e hoje eu entendo, o meu dinheiro, a minha casa, a minha vida pertence a Cristo. Então é muito natural, sabe? Eu acho então, isso que eu acho massa, assim, eu fico muito feliz, porque acompanhar esse processo de maneira tão orgânica como foi, tipo, é uma coisa que me edifica. Testemunhando aqui no teu testemunho, me edifica, porque eu sempre sonhei com isso. Eu sempre sonhei com isso. Quando eu li Atos 2, eu falava, meu Deus, ninguém mandou ninguém fazer nada, ninguém botou a mão na cabeça de ninguém para falar assim, tem que ser desse jeito. De repente o pessoal só partia o pão, de repente o pessoal amava um ao outro, de repente o pessoal se abraçava e compartilhar o evangelho. É lógico que a gente tem que ensinar os princípios, é lógico que a gente tem que expor a palavra, mas eu falo, é muito bom ver algo tão orgânico fluir, acontecer de uma maneira tão natural, né? E quando Deus falou sobre esse podcast, de a gente testemunhar entre a gente, eu falei para a Rai, se esse testemunho chegar em pessoas da nossa igreja que talvez não saibam desse testemunho, a gente já cumpriu a missão do que é o podcast, porque é isso. Então, assim, eu também fico muito, muito feliz. E dá tuas considerações finais aí. Eu passaria a tarde aqui conversando, mas dá tuas considerações finais aí pra galera. Eu acho que uma coisa, assim, muito clara é não cobre pra quem tá fora de uma forma incisiva, porque o Cristo que eu conheço é amor. Uhum. Então, se você tem pessoas que, como na sua família, que era como eu, apresente Cristo com amor, porque não precisou ninguém vir e bater a Bíblia na minha cabeça. Uhum. Ele se apresentou com amor e o amor dele constrange. Verdade. A ponto da gente querer viver isso. E então, no final das contas, eu acho que a nossa obrigação é só, talvez, falar dele, mas no final das contas é ele que vai chegar na pessoa. Então, eu diria assim que toda a minha trajetória até então, nesse 1 ano de igreja... Uau, 1 ano de igreja! Nessa minha experiência toda de quase 1 ano, que nem deu 1 ano ainda. É que isso, tipo, não precisa de ser uma coisa bruta, não precisa... Porque ele é tão amor... Que não é você gritando, é muito mais você sendo espelho do que ele é para você, que você talvez alcance pessoas. Então, apresente esse Cristo que a gente vive, apresente esse amor que a gente sente, que eu acho que o resto do Espírito Santo se encarrega. Amém. Deixa eu dar minhas últimas considerações finais, vou quebrar o script aqui também. É Deus quem faz a obra. A obra é do Espírito Santo e a nossa posição, como Karina bem falou, é só seu instrumento, só seu canal. Né? E que alegria, se Deus fez na minha vida, se Deus fez na vida de Karina e tantos outros que a gente tem visto acontecer aqui na nossa comunidade de fé, acredite, Deus pode fazer na sua vida ou talvez na vida de alguém que você sempre desejou. E o Senhor fez ontem, continua fazendo hoje e continuará a fazer amanhã. Ele é bom. Obrigado pelo tempo. Tamo junto. Pode testemunhar aí na sua casa, em todos os lugares da sua história.